Então, continuando aqui, o item 1.4, nós temos que falar aqui sobre as células de Sertoli, né? Então, provavelmente em homenagem a quem estava estudando isso aqui, eu não sei se o que é que ele tinha para fazer da vida, foi estudar a célula de Sertoli dentro do saco, dentro dos testículos. Mas é isso mesmo, né? Tem que ter tudo para tudo, estudar tudo. Então, você tem a célula de Sertoli, eu tenho aqui duas células em cima de uma estrutura chamada de lâmina basal, tecido, que é o que faz a transição entre tecido conjuntivo e tecido epitelial, né? A gente já vai, acho que já vimos isso em histologia. É agora que é para ver, né? Lâmina basal, né? Então, em cima aqui eu tenho uma célula e aqui é outra célula. São células de Sertoli. Elas são extremamente importantes no processo, no mecanismo de produção de espermatozoide, tá? Então, elas atuam na produção de espermatozoides. E nós já sabemos que a produção de espermatozoides ela acontece nos túbulos seminíferos. Então, deve-se concluir que essas células de Sertoli elas estão dentro dos túbulos seminíferos. Se eu tenho um túbulo seminífero, né, aquele monte de túbulo que eu já mostrei aqui, né, dentro do testículo, esses túbulos internamente eles são repletos de células de Sertoli, tá? Então essas células de Sertoli elas participam do processo de produção de espermatozoide. Nós temos aqui, elas são células que têm a capacidade de envolver outras células, né? Essa aqui, nós temos aqui a espermatogônia, que é a célula do início do processo de espermatogênese, chamada espermatogônia, que ainda é uma célula 2N, ou seja, diploide, ainda tem os 46 cromossomos, não sofreu meiose ainda. E aqui sofre a primeira meiose, você tem o espermatócito, passa a ser chamado de espermatócito, que a gente já estudou, espermatócito 1, espermatócito 2. Então nós temos até chegar, tem outra aqui, até chegar na fase final, né, que é a espermiogênese, que nós já vimos aqui, que acontece a formação do acrossomo, condensação e alongamento do núcleo, e forma que os espermatozoides vão sendo liberados. Lembrando que essas células, e aí a gente passa a... Então essas células elas ficam dentro desses túbulos. E dentro desses túbulos a gente vai ver que tem umas célulazinhas que são ciliadas que vão fazer o movimento para eliminar os espermatozoides, junto com a contração de algumas glândulas, que a gente vai ver mais à frente. Então, continuando aqui, nós vamos falar sobre os fatores que interferem na espermatogênese, né? Quais são os fatores que interferem na espermatogênese? São hormônios, né? Sobretudo no masculino, nós sabemos que são os hormônios esteroides, né? E um esteroide, basicamente, nós temos a testosterona, tá? Quando eu falo que é um esteroide, você já lembra que é um lipídio, ok? É um tipo de lipídio, pertence à classe bioquímica dos lipídios. Não é o esteroide, não é proteína, ele não é carboidrato, ele não é vitamina, ele não é esse tipo, ele não pertence a essa classe. Ele é um lipídio, né? E, portanto, a testosterona ela é produzida a partir de um lipídio, tá? Então você tem a testosterona, né? Sobretudo quando ela começa a ser produzida em grande quantidade na fase da puberdade, né? Na fase da puberdade, então é onde você começa a ter uma produção de testosterona e que vai atuar no homem, né? Trazendo, modificando ou dando as características sexuais masculinas, né? Que na puberdade você vai ter lá os pelos, né, pelos pubianos, vai começar a chegar meio para terra para o pé do meio, né? Lá no interior o povo dizia era assim, então era chegar a terra para o pé do meio. Os pelos pubianos, aqueles pelinhos começam a nascer, aquele bigodinho paia, né? O pomo de Adão, sei lá como é que chama esse negócio no pescoço, a voz, né? O tônus muscular, aumenta o tônus muscular, o músculo, né? Em alguns casos, em outros por exemplo, aumentou porra nenhuma.
muita coisa não aumentou, mas deixamos para lá. Tônus muscular, né? A voz fica na fase da puberdade, você tem aquela mudança de voz. O menino não sabe se fala fino ou se fala grosso, ele começa aquela voz de taquara rachada, o tônus muscular, pelos. Então essas características são características essencialmente masculinas, né? Força muscular, né? Que por isso diferencia um pouco da mulher, né? Você tem aqui características masculinas determinadas na puberdade, produção de um hormônio, né? E esse hormônio a gente vai ver que ele é produzido por umas células especiais nos testículos também, tá ok? Então, tá ok? Então, pois é, tá ok? Então tem essa questão aí. Com essa questão aí dos hormônios, a gente tem que ver que na puberdade produz... É por isso que, por exemplo, mulher, se ela tomar um esteroide anabolizante, a base dos esteroides anabolizantes, todos eles são a base de testosterona. Tem o Durateston, a Deca, Durabolin, são vários hormônios esteroides que são a base de testosterona que vão aumentar a massa muscular, vão dar maior força para maior carga. Mulher tomar isso aqui em doses pequenas, né, mesmo em doses pequenas, pode ter certeza que ela vai alterar a voz, né? Você vai ver que a maioria das mulheres que tomam anabolizante, a voz dela altera, né, sensivelmente. Você dorme com uma pessoa, quando ela lhe der bom dia de manhã, você sai correndo. Bom dia! Falo lá, meu pai até. Então isso aí é a função, uma das estruturas que atuam, né, os hormônios. Altera totalmente a produção de, no caso do homem, ele é essencial para começar, dar início à produção de espermatozoides. E depois para manter essa produção de espermatozoides, tá? Se você toma anabolizante, você o organismo ele entende que você está produzindo de outro lugar, o testículo para de produzir testosterona. Então, quando você começa a tomar anabolizante, ele vai deixar de produzir a testosterona e o indivíduo tem a tendência de atrofiar os testículos, né? Porque ele não tem mais necessidade de estar produzindo testosterona que você está tomando artificial, tá? E vai atuar esses hormônios que você está tomando em complicando outras situações. A temperatura, nós temos aqui, a temperatura nós já falamos, né, que interfere bastante na produção de espermatozoide, tá? Nós vimos que o saco ou bolsa escrotal, né, ele serve exatamente para manter a temperatura, né, manter a temperatura de 2 a 3 graus abaixo da temperatura corporal. E eu coloquei aqui outros, porque você tem outros fatores, como a desnutrição, vai diminuir a sua produção de espermatozoide, né? E aí quando eu falo desnutrição, não é, às vezes a pessoa está com a barriga cheia, está comendo arroz e feijão todo dia, mas está deficiente de um determinado nutriente, interfere na produção de espermatozoide. Às vezes o casal tem dificuldade de ter um filho e às vezes até a alimentação está prejudicando a produção de espermatozoide. Você tem tabagismo, né? Tabaco demais também pode diminuir, é claro, a produção de espermatozoide. Tabagismo, tabaco demais também, né? Como que não vai dar tempo? Não, tô brincando, cigarro, né? Tudo que é de origem tabagista, né? E outras drogas, né? Como por exemplo o álcool, alcoolismo também interfere gigantescamente na produção de espermatozoide. O alcoólatra dificilmente ele vai conseguir ter um filho, tá? Porque a produção de espermatozoide dele é muito baixa. Nos testículos, após a puberdade, você tem a produção de uma célula, né, chamada de células de Leydig, ou células do tecido intersticial, né? Essas células de Leydig é onde exatamente acontece a produção de hormônios, tá? Produção de hormônios, né? O hormônio testosterona, né, nas células de Leydig. Os ductos intratesticulares, ou seja, dentro do testículo, você tem ainda uma grande quantidade de túbulos. E aí eu já falei lá no início. Tem os túbulos retos, né, que eles interligam a rede testicular, né, à parte mais interna vou botar bem aqui, ó. Então você tem aqui essas estruturazinhas aqui, são os túbulos retos, né, túbulos retos. E aqui tem, além dos túbulos retos, você tem a rede
essa redezinha bem aqui de... Cadê a caneta da cor? Essa redezinha aqui, ó, antes do epidídimo, eu chamo de rede testicular, tá? Rede testicular. Então, essa rede é basicamente um intermediário entre o epidídimo e os túbulos seminíferos mais internos, tá ok? Entenderam a questão aí? Então, você vem os ductos eferentes, né, ficam também na parte interna, de 10 a 20 tubos eferentes. Elas têm células cuboides não ciliadas, né, os ductos eferentes, células cuboides não ciliadas, e essas células se ligam, se alternam, elas alternam com células ciliadas, tá, com algumas células ciliadas. E aí é importante, tá, dentro desses ductos eferentes, essas células ciliadas, para o movimento dos cílios. Então você tem umas células lá do epitélio e elas são assim, ó, cheias de pelinhos. O batimento desses cílios é que faz movimentar o espermatozoidezinho que foi produzido, levar ele lá para o canal deferente e para ser eliminado, tá certo? Os ductos genitais extratesticulares, ou seja, fora do testículo, né, nós temos o ducto epidimário, né, canal deferente. Ducto epidimário, ele sai aqui da rede testicular e leva, né, para dentro do epidídimo, tá? Então são ductos epidimários. Tem os canais deferentes, que são internamente também, são extratesticulares. O canal deferente é o que sai, canal deferente é esse aqui, né, que já sai do epidídimo em direção à uretra, tá? Esse aqui é o canal deferente. E temos a uretra, tá? Temos aqui a uretrinha. Então, basicamente, são os ductos. Glândulas acessórias. Quais são as glândulas acessórias? Nós temos a vesícula seminal. O que é que ela faz, a vesícula seminal? Produzem basicamente o sêmen, né? Produzem todo o líquido, né? Líquido viscoso, né? Esbranquiçado, que é eliminado na ejaculação, né? Então, ela que produz. Ele é rico em sacarose, que é um carboidrato que tem função energética, ou seja, vai alimentar o espermatozoide e fornecer energia para ele conseguir se movimentar, ter mobilidade, motilidade até o local que ele precisa ir. Na outra vesícula, nós temos a próstata, outra glândula, né? Produz um líquido, ela é importante na produção de líquido também, e esse líquido ele vai tirar a acidez, líquido alcalino, ou seja, básico, tá? Tirar a acidez da uretra. Então, quando o espermatozoide vem, ele pega esse líquido, a próstata joga esse líquido, né, que é para ele já passar na frente limpando a uretra, tá? Limpando a uretra, tirando a acidez, já que a uretra masculina, na uretra ela passa a urina e na urina tem ácido, né? Então tem que limpar, se não tiver a próstata aí complica a situação. E as glândulas que eu tinha esquecido lá no início, glândulas bulbo-uretrais. Então essas aqui, ela produz um líquido lubrificante, né? Isso aqui é o lubrificante natural. Então é uma glândula, bulbo, é na base da uretra, bem na base do pênis, na parte do abdômen, né? Interno ainda, quando o pênis está bem na base, quando ele está começando internamente, tem as glândulas bulbo-uretrais que produzem um líquido lubrificante. Esse líquido, por ele ser mais próximo da saída, né, bem na base do pênis, ele é o primeiro líquido que é eliminado, tá? Então ele, quando tem ainda na fase de excitação, antes da ejaculação, você já tem uma eliminação desse líquido, né? E aí existe até uma
uma grande polêmica se esse líquido ele é capaz de conter espermatozoide e por consequência engravidar. E aí existe uma dualidade, uma discussão, né, que porque se o homem, se ele tiver algum resíduo, tiver tido uma ejaculação anterior e tiver algum espermatozoide dentro da uretra, né, e aí ele logo em seguida ou depois ele vai ter uma outra relação sexual e ele começa a eliminar esse líquido pode empurrar o espermatozoide, levar o que ficou na uretra. Mas ele por si só, ele sozinho, ele não contém espermatozoide. O espermatozoide vem lá do testículo. Então, quando ele vem, ele recebe o líquido da vesícula, ele recebe o líquido da próstata, por último é que esse líquido aqui se mistura com o sêmen, tá? Então, quando ele sai junto, né, tem espermatozoide, mas muitas vezes ele sai sozinho primeiro e ali ele por si só ele não tem espermatozoide, a não ser que já tenha algum espermatozoide que ficou na uretra do pênis. E aqui nós temos um corte do dito cujo, tá? Você tem um corte da pintinha. Aqui é uma pintinha, tá? Aqui é a pintinha. Então você tem o corpo da pintinha e aqui você tem a glande, popularmente conhecida como cabeça do pau, cabeça da pinta, né? A cabeça, né? É grande. Então tá aí. Eu fiz um corte aqui, estou olhando para esse cidadão, né? O que é que nós temos aqui? Nós temos uma veia, né? A veia dorsal, que vai levar todo o gás carbônico oriundo do metabolismo, né? A veia dorsal superficial, ela fica bem na superfície, tá? Bem na superfície ela fica bem na superfície, né, do pênis, e aqui em cima tem uma pele, nessa parte mais de pele, tem os corpos cavernosos, chamados corpos cavernosos, né? Aqui é o corpo cavernoso da uretra. A uretra ela fica dentro dessa estrutura muscular, né, por onde tem esse ducto, essa caverna, por onde passa a urina e vem o espermatozoide. Aqui dentro nós temos uma artéria, né? Nos dois aqui tem artéria, nos dois corpos cavernosos, que é onde vai levar todo o oxigênio e irrigar de sangue, que é aqui faz a ereção do bichinho. Aqui você tem a artéria superficial, aqui é a artéria profunda, tá? Essa artéria aqui é bem profunda mesmo, uma artéria profunda, e aqui nós temos uma artéria superficial, tá? Uma artéria superficial.